começar, Ana? Eu vou falar muito rapidamente. Geralmente a gente já começa no assunto, mas eu queria primeiro agradecer a Priscila, né, por se oferecer, por nos dar essa oportunidade de ouvir sobre esse assunto que tá todo mundo super interessado. O pessoal que não pôde participar me mandou um monte de mensagem falando: vai ser gravado, como é que vai, que eu preciso ver. Então, obrigada, Priscila. A Priscila está fazendo essa apresentação, né, junto com a EBD, que é a Associação de Empreendedores Brasileiros aqui na Dinamarca, e a gente tem feito uma batida aí de bate-papos, né, que são bem isso, é bem bate-papo mesmo. A pessoa vem e apresenta um assunto que ela tem uma certa experiência, a Priscila tem muita experiência nesse assunto de hoje, né, e aí a gente depois abre para pergunta. Então é mesmo uma conversa informal. Então é bem legal. Quem for empresário, né, quem tiver algum negócio ou intenção de ter algum negócio aqui na Dinamarca, né, se quiser fazer parte da EBD, vai ser muito bem-vindo. E nós temos nosso Instagram, nosso Facebook, nossa webpage. Então é só entrar em contato com a gente que a gente dá mais informações, tá bom? Obrigado novamente, Priscila, é você agora. Eu que agradeço, Ana, o espaço, o convite. Eu acho que foi muito legal encontrar vocês aqui, me deu muito um alento, né? Que empreender já é difícil fora do nosso país, então é um desafio extra, né? Então foi muito legal encontrar vocês. Como a Ana disse, né? Tem muita gente que queria participar e não conseguiu e etc. Então eu estou fazendo a gravação desse primeiro pedaço. Como a Ana disse, é um bate-papo, né? Então esse primeiro pedaço que eu vou mostrar para vocês o conteúdo, as coisas gerais, as normas gerais para a gente começar essa conversa, né? Ela vai ser gravada para poder ficar disponível para depois. Depois, quando começar o nosso bate-papo mesmo, eu vou até interromper a gravação, que aí a gente fica mais à vontade para poder conversar. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês já estão vendo a minha tela? Beleza. Sim, dá para ver. Beleza. Aí vocês veem vocês aqui também, não, né? Sim, eu vejo os dois. Todo mundo e a tela. Beleza. Então eu vou falando aqui, eu acho que eu não consigo ver o rostinho de vocês enquanto eu apresento, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, etc., pode ficar super à vontade, tá? Para poder interromper, fazer a pergunta, enfim. Pode interromper, mandar um chat que a gente conversa. Mas assim, em linhas gerais, né, a gente vai conversar aqui hoje sobre os impostos para imigrantes brasileiros, né? Como evitar os problemas depois que a gente deixa o Brasil. E a primeira coisa que eu falo para vocês, o primeiro disclaimer é que vai ser uma apresentação geral sobre tudo. A gente não vai falar sobre exceção, sobre as entrelinhas, sobre os asteriscos, sobre nada disso. Vai ser uma apresentação bem geral mesmo. Então, deixa eu só ver se eu consigo. Aí, beleza. Então, eu vou começar me apresentando. Tem muita gente nova aqui que eu não conheço ainda, né? Então, eu me chamo Priscila, eu sou de Brasília, por isso que eu coloquei esse P aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa árvore ela é típica do Cerrado, né? Ela é de Brasília. Ela dá essas flores maravilhosas e eu coloquei aqui para que vocês pudessem conhecer também, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência em direito tributário. Eu sempre atuei em grandes escritórios no Brasil, né? O último que eu atuei foi o Matos Filho, que é um grande escritório, enfim, um dos maiores da América Latina. E aí, depois que eu me tornei mãe, né, e depois que as coisas mudaram, né, muito com a maternidade na minha vida, eu percebi que essa questão de trabalhar várias horas e no ritmo que eu trabalhava em escritório não se encaixava mais muito à minha realidade, né? E aí a gente fez essa opção de família, de transição de vida mesmo, de vir aqui para a Dinamarca, né? E aí a gente chegou aqui faz mais ou menos uns 2 anos, e eu pedi demissão e tal, e vim mesmo para viver essa experiência aqui. E quando a gente veio para cá, eu comecei essas pesquisas sobre esse tema de impostos para imigrantes para a gente inicialmente, né? Para a gente poder decidir o que a gente ia fazer. E aí depois de conhecer a comunidade de brasileiros e participar dos encontros, eu percebi que... eu tô só escutando o pessoal chegar aqui no lobby. Deixa eu só... Pronto. Que aí eu consigo ir administrando os dois. Vocês continuam vendo a apresentação? Não. Não, né? Não, ela saiu agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer os dois.
Agora acho que vai dar certo. Pronto, agora acho que ficou melhor. Vamos voltar, né, para onde eu parei. Bom, então, eu tinha... e aí começou essas conversas informais com a comunidade de brasileiros aqui, e aí eu percebi que isso era uma oportunidade mesmo de oferecer serviço nessa área, né? Era mais do que conversas informais, do que dicas, que realmente eu poderia oferecer mais. E aí começou esse serviço de consultoria em direito tributário, em oferecer esse serviço para os imigrantes brasileiros. Bom, então eu não vou enrolar muito, né, até porque a gente tem muita coisa para falar, mas vou direto para o problema, né? O que é o nosso problema? Né? O que acontece? Que muita gente não tem nem ciência do problema, né? Muita gente se muda, né, sai do Brasil, se muda e não tem ciência de que está correndo um risco com a Receita Federal no Brasil e até mesmo com a Receita Federal do lugar onde você estabelece residência, né? Então, o problema acontece quando a gente que morou no Brasil, cresceu no Brasil, nasceu no Brasil, né, tinha residência em caráter permanente no Brasil, ou seja, tinha residência fiscal no Brasil, a gente decide sair do nosso país e estabelecer residência num outro país. Não importa qual é esse país. Como eu disse aqui, a gente vai falar sobre regra geral, então a gente não vai entrar nas exceções. Mas qualquer país, em algum momento, se você estabelece residência naquele país, você vai ser residente fiscal também naquele país. E aí o que significa? Você vai ficar numa situação de dupla residência fiscal. Né? Se você não dá a sua saída, né? Se você não avisa, não comunica e não se torna não residente no Brasil, você fica nessa situação de dupla residência fiscal. Então, eu sempre falo que você tem que imaginar como se você estivesse num caminho onde de um lado está nevando, de um lado está uma chuva de granizo e você está recebendo chuva e granizo e neve dos dois lados. Então, você fica ali no meio daquela confusão, sem guarda-chuva, sem roupa, sem nada, recebendo o tempo e o clima dos dois lados. Então, você tem a obrigação, sim, de pagar impostos para os dois países, e você também tem a obrigação de declarar as informações para os dois países. Então, é uma burocracia sem fim, uma obrigação sem fim de declarar, de pagar e etc. Então, essa situação, por si só, já gera muitos riscos, né? Risco de autuação fiscal, risco de investigação criminal e etc. Então, esse é o resumo do problema. Agora, vamos entrar nos pedaços desse problema, né? Então, primeiro a gente vai olhar para o Brasil, né? O que acontece no Brasil, e depois a gente vai olhar o que acontece nos países do estrangeiro, né? No exterior. Então, para o Brasil, inicialmente, o que a gente precisa considerar é o que é ser residente fiscal, né? Primeiro ponto. Residente fiscal é a forma como os países identificam as pessoas que vão ser obrigadas a pagar tributo, né? Tributo são vários tipos, né? Então, a gente tem o imposto, a gente tem a contribuição, a gente tem a taxa, tudo isso faz parte de um grupo maior que chama tributos. Né? Então, o que é o residente fiscal? É com a forma como o país consegue identificar quais são as pessoas que vão ser obrigadas a pagar esses tributos para eles. No mundo existem bilhões de pessoas, mas nem todos esses bilhões de pessoas são obrigadas a pagar imposto para o Brasil, ou pagar imposto para Portugal, para Espanha, para Dinamarca. Então, quais que são essas pessoas? Né? E para os países definirem isso, eles definem alguns critérios, alguns requisitos, como o passar do tempo, estabelecer moradia, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, né? E o Brasil, igualmente, faz os seus critérios também em algumas situações em que a pessoa vai ser considerada residente fiscal no Brasil. E essa definição, ela vem da Instrução Normativa 208 de 2002, eu coloquei aqui só para vocês saberem, tá? Só para vocês saberem que tudo que a gente vai conversar aqui hoje do Brasil está baseado nessa Instrução Normativa e várias outras leis, mas no geral nessa Instrução Normativa. E a hipótese que interessa para a gente, que somos brasileiros, que nascemos e crescemos lá, é essa hipótese que fala que vai ser residente fiscal no Brasil quem reside no Brasil em caráter permanente. Ou seja, a gente antes de vir para cá, né? Antes de sair dos nossos países. E aí o que acontece? Quando a gente é residente fiscal, igual eu disse, a gente tem essa obrigação tributária de pagar os impostos naquele país. E o imposto que dá esse problema todo, e que dá toda essa discussão, e que dá margem para tudo isso, é o imposto de renda. E por que é o imposto de renda? Né? Por que a gente não está, por exemplo, discutindo IPTU, IPVA, ICMS? Por que a gente não está falando desses outros impostos e só do imposto de renda? Porque o imposto de renda, ele tem essa característica da universalidade. Ou seja, eu, enquanto residente fiscal no Brasil, devo imposto de renda sobre o rendimento que eu tiver em qualquer lugar do mundo.
Então, não interessa se o meu rendimento foi no Japão, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. Não interessa. Enquanto eu for residente no Brasil, eu vou dever imposto de renda sobre esses rendimentos. E aí, muitas pessoas me perguntam, não, mas eu não vou levar esse dinheiro para o Brasil. Esse dinheiro vai continuar no meu país onde eu resido. Não faz a mínima diferença para a Receita Federal. O simples fato de sair da propriedade de uma pessoa terceira, né, de uma empresa ou de uma pessoa física, outra diferente de você, e vir para a sua propriedade, né, esse dinheiro, esse rendimento, já é o suficiente para você dever imposto de renda. E mais do que ter que pagar o imposto de renda, né, você é obrigado a prestar as informações para a Receita Federal, né, a declarar esses rendimentos que você tem no exterior. Então, por isso que dá muito problema, né, porque a gente sai do Brasil, esquece completamente de fazer qualquer procedimento com a Receita e começa a receber rendimentos no exterior, seja de investimentos, de pensão, de salário, da venda de uma casa, da venda de um carro, qualquer coisa, e a gente abre margem para a Receita Federal estar realmente notificando e estar cobrando o imposto de renda e cobrando também a declaração que a gente deveria ter feito para o Brasil, né? Então, como é que eu faço para parar isso, pelo amor de Deus, né? Eu não quero a Receita Federal, enfim, mexendo nas minhas contas e chegando, né, e alcançando a minha renda no exterior. Então, como é que eu faço para parar isso? Como é que eu faço para construir um muro, né? Vamos pensar no caminho que a gente conversou. Como é que eu faço para construir um muro desse lado, né? Para que o Brasil não chegue até os meus rendimentos que eu recebo no exterior. A gente se torna não residente fiscal. Essa é a única forma de impedir a Receita Federal de alcançar os nossos rendimentos no exterior. Os rendimentos que a gente tem no Brasil, é importante a gente falar isso, que às vezes a pessoa acha que deu uma saída fiscal, se tornou não residente e que nunca mais vai pagar imposto para o Brasil. Não é verdade. Os rendimentos que você recebe no Brasil, então se você eventualmente receber uma pensão no Brasil, receber um salário no Brasil, um aluguel no Brasil, você vai continuar pagando imposto de renda sobre essas rendas. O que a gente consegue fazer é impedir a Receita Federal de alcançar os rendimentos que eu tenho no exterior, fazendo esse muro da não residência fiscal. Então, a não residência fiscal, conforme prevê a Receita Federal, ela pode acontecer de duas formas. A primeira dela, que é o que todo mundo conhece e o que todo mundo fala, é dar saída, né? Que é o termo genérico, né? O termo informal para a saída definitiva, né? Para você seguir o procedimento que a Receita Federal estabelece, que eu vou falar rapidamente sobre ele. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode voltar sobre ele, mas eu não queria ocupar a apresentação com isso. Mas a gente faz primeiro a comunicação de saída e depois a gente faz a declaração de saída. Cumpre o passo a passo, cumpre tudo que tem que fazer nos prazos e aí a gente dá a saída, né, entre aspas aqui. E aí a gente se torna não residente fiscal no Brasil e tudo que a gente receber no exterior está tranquilo, a Receita Federal não alcança mais e a gente inclusive também não tem mais obrigação de declarar para a Receita Federal do Brasil absolutamente nada. Então essa é uma opção ativa, em que eu que brasileiro que decidi me mudar para o estrangeiro, vou lá ativamente e informo para a Receita que eu não quero mais continuar ali e que eu quero me tornar não residente fiscal. E a outra opção, que é essa do mais dos 12 meses no estrangeiro, ela é uma opção para aquela pessoa passiva, né? Que ficou ali tranquila, mudou para o exterior, pegou as coisas dela, entrou no avião, transferiu residência para o exterior, né? Tá morando ali, estabeleceu residência, mas nunca fez nada. E os anos passaram e ela continuou morando no exterior. E aí, quando dá mais de 12 meses que essa pessoa está no estrangeiro, seguidos, então a pessoa não pode ter ido visitar parente no Brasil, não pode ter ido, enfim, fazer uma visita rápida de um dia no Brasil, não. Ela tem que ter ficado no estrangeiro 12 meses de forma consecutiva. Se ela ficou 12 meses de forma consecutiva no Brasil, a Receita Federal do Brasil também passa a considerar ela não residente fiscal. E aí, então você fala assim, mas eu já estou fora do Brasil há 10 anos, né? Então eu estou tranquila, porque a Receita Federal já está me considerando não residente fiscal. Mais ou menos. Porque a Receita Federal, primeira coisa, a Receita Federal, mesmo nessa hipótese de mais de 12 meses no estrangeiro, ela prevê a sua obrigação de fazer a sua declaração de saída. Então você teria que ter feito a sua declaração de saída lá atrás. E segundo, a Receita Federal, ela não fica com um caderninho contando os meses que você está fora do país. Ela não fica lá, a Priscila está agora no 11º mês, né? A Priscila agora está no 12º mês. Mês que vem ela já não vai ser residente fiscal, né? Não é isso que a Receita faz, porque inclusive para a Receita é mais benéfico que ela tenha a possibilidade de continuar te autuando sobre o que você vai receber no estrangeiro, né? Para ela é vantagem, né? Ter essa possibilidade de renda a mais para ela poder tributar. Então não é isso que ela faz. Então essa questão dos 12 meses no estrangeiro
ela é muito mais uma matéria de defesa, né? O que vai acontecer? Você mora há 10 anos fora do Brasil. Em algum momento, a Fazenda, né, Receita Federal do Brasil, pode se ligar que você está recebendo dinheiro do exterior e pode querer cobrar de você esses valores, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas transferências de informação, né, essa troca de informação. Ela pode querer cobrar de você esses valores, e aí ela vai te notificar, vai fazer a sua atuação fiscal, e aí você vai vir e falar, não, pera, Receita, realmente, eu saí do Brasil, eu não fiz nada, não informei nada, mas, vamos supor que essa seja a sua situação, eu tenho mais de 12 meses seguidos no estrangeiro em algum momento nesses últimos anos. Então, se você quer me tributar, você quer me cobrar imposto, me cobra. Mas me cobra só nos 12 primeiros meses. Porque a partir do 13º mês seguido, eu sou considerado não residente fiscal. Então, entende que não é uma questão para você ficar totalmente tranquilo, ela é uma questão para você se atentar. E, eventualmente, você se utilizar dessa norma para você se defender. Mas a única coisa que é 100% segura é o primeiro caminho, que é você seguir o procedimento de dar a saída fiscal. Só que nem tudo são flores, né? A saída fiscal, se tornar não residente no Brasil, tem consequências, né? E as consequências da não residência, elas são consequências que são pensadas pela Receita Federal para que ela tenha algum controle. Então, igual eu falei, o que você recebe no Brasil de renda, de rendimento, de aluguel, vai continuar sendo cobrado imposto sobre isso para a Receita Federal, independentemente de você se tornar residente ou não. Só que você não sendo mais residente no Brasil, a Receita Federal precisa ter segurança de que ela consegue, de alguma forma, te fiscalizar. Ela consegue, de alguma forma, cobrar esse imposto que, eventualmente, você venha a dever no território. Então, pensando nisso, a não residência traz algumas consequências restritivas aos seus direitos, né? Então, algumas limitações para o seu direito, prevendo a possibilidade da Receita Federal conseguir te cobrar e conseguir te fiscalizar os impostos que, eventualmente, sejam devidos. Então, a primeira consequência é a da conta corrente de domiciliado no exterior. Em tese, a pessoa que não é residência, né, conforme a lei, conforme a determinação do Banco Central, ela não pode ter essa conta corrente comum que a gente tem, né? Ela tem que ter uma conta corrente específica, que chama conta corrente de domiciliado no exterior, e que é uma conta corrente que, para a gente que utiliza, não muda absolutamente nada. A vida segue, o padrão é normal, segue a vida, a gente tem cartão, faz tudo igual. Só que para o banco, ela tem uma burocracia muito maior, porque o banco tem que fazer mais informações para o Banco Central, o banco tem que preencher mais sistemas, mais burocracia interna. Então, ela tem, geralmente, uma taxa de manutenção muito mais alta do que uma conta corrente comum. Então, o que acontece em 90% dos casos? As pessoas dão a saída e simplesmente seguem a vida. Não informam para o banco que isso aconteceu. Eu já vi também alguns casos de 2 clientes que informaram para o banco e o gerente falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou manter sua conta assim, pode deixar que eu cuido. E o que acontece, né? Qual que é o risco, né? Não é que vai vir uma multa, processo, não é nada disso. O risco disso é, em algum momento, a Receita Federal, ou o Banco Central, ou o seu próprio banco, verificarem essa incompatibilidade, né? Entre a anotação de não residente do seu CPF e o tipo de conta aberta. E aí a sua conta vai ficar congelada, né? Os seus ativos, o seu dinheiro ali vai ficar congelado até que você resolva essa incompatibilidade, né? Ou se torne residente de novo, ou altere o tipo da sua conta. Então é isso que acontece. Investimentos. A gente só pode, depois que a gente se torna não residente no Brasil, investir livremente em 3 tipos de investimento, que é poupança, CBD e previdência. A gente não pode fazer investimentos livremente, né? Se eu quero fazer investimentos em ação, em fundo imobiliário, eu tenho que cumprir um regulamento que chama até Investidor 4737, que é o número da instrução normativa do Banco Central, que prevê esse investidor como se fosse um investidor estrangeiro, apesar da gente não ser estrangeiro, né? Mas ela fala o seguinte, que você tem que se cadastrar no Banco Central, você tem que se cadastrar na CVM, você tem que ter uma corretora, você tem que ter um procurador, então você tem uma série de requisitos que você precisa ter para que você consiga investir em ações, em fundos imobiliários, em outros tipos de investimento no Brasil. E eu sempre falo que para a gente, né, pessoa física comum, que não é investidor, que não tem rios de dinheiro para investir em ações, que não é investidor profissional, essa burocracia não compensa, porque você tem que pensar que tudo tem taxa, né? Taxa de manutenção, taxa de cadastro, taxa de renovação de cadastro. Então, não compensa. Então, os investimentos vão ficar na poupança, CBD e previdência. O site da XP, que eu já tenho vários clientes que tiveram investimento na XP, e aí isso foi uma dúvida que surgiu, e a gente acabou entrando em mais detalhes.
O site da XP ele prevê o seguinte, que se você se torna não residente, você tem investimentos com eles em ações, os seus investimentos vão ficar congelados, né? Então, vai continuar rendendo, vai continuar fazendo coisas, só que você não vai poder movimentar esses investimentos, nem sacar, nem transferir, nem fazer nada. É como se ficasse bloqueado ali até o momento em que você voltar a se tornar residente no Brasil. Então, aí você tem que ver se vale a pena para você também. A terceira consequência é a restrição do Simples e do MEI. Então, a pessoa que se torna não residente fiscal no Brasil, ela não pode ser sócia, né? Ela pode ter empresa. Eu vejo muita gente falando que não pode ter empresa. Pode sim ter empresa, pode sim ser sócio pelo lucro presumido, mas ela não pode ter empresa no regime do Simples e do MEI. Então, isso é uma restrição que pega muita gente de TI, né? Muita gente de TI que recebe, às vezes, por PJ no Brasil. Quando se muda para o exterior e se torna não residente, ela tem que mudar o regime fiscal da empresa, né? Então, o que acontece? Quando ou a junta comercial ou a própria Receita Federal percebem essa incompatibilidade, a Receita Federal simplesmente, o regime fiscal da empresa é simplesmente alterado para o lucro presumido, que é um regime fiscal que custa mais, é um regime fiscal que demanda contador, enfim, demanda várias outras questões que talvez você não esteja preparado, né, que tem que ser consideradas também. E por último, a última consequência, mas a mais importante, eu até abri um slide para falar sobre isso, que é a alteração na tributação. Então, o não residente, ele não é tributado igual ao residente, né? Regra geral, ele vai ser tributado na fonte. Porque, de novo, né, a mentalidade da Receita é essa, eu preciso conseguir cobrar imposto de você. Então, o que você receber aqui no território brasileiro, eu vou querer reter na fonte. Então, a pessoa que te paga, que vai ter que reter esse imposto de renda em seu nome. E aí, a segunda coisa que acontece é a alteração das alíquotas. Então, a gente tem uma situação, por exemplo, do aluguel, que eu gosto sempre de citar, que o aluguel, atualmente no Brasil, você paga imposto de renda numa faixa de 7,5% a 27,5%, dependendo do valor do imóvel, do valor do aluguel, e até R$ 2.800, R$ 2.801 quebrado, esse valor de aluguel ele é isento de imposto de renda. Ou seja, uma faixa de isenção até considerável, né, até R$ 2.800. Só que, quando você se torna não residente, o aluguel ele passa a ser tributado a alíquota de 15%, independente do valor. Então, se você recebe R$ 1.000 de aluguel, a partir do momento que você se tornar não residente, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre esses R$ 1.000. Então, de novo, tem que pensar se vale a pena, se vale a pena na sua circunstância, né? E um outro exemplo que eu gosto muito de citar, que foi até um exemplo de uma cliente minha, que é a questão da doação. Essa minha cliente, ela mora no Brasil, fora do Brasil há mais de 10 anos, e ela me procurou para falar assim, agora eu vou começar a receber salário, uma renda fixa aqui no país onde estou residindo, e eu queria organizar a minha situação, né? Eu não quero que a Receita Federal do Brasil me tribute, né, me cobre imposto sobre o meu salário aqui. Então, eu queria me tornar não residente. Aí a gente foi analisar a situação dela. E aí ela me falou que nos últimos 3 anos, ela passou a receber uma doação do pai. Enfim, uma questão lá com a mãe dela, enfim, ela passou a receber essa doação mensal do pai. A doação, ela é isenta de imposto de renda quando você é residente no Brasil. Mas quando você passa a ser não residente no Brasil, você deve imposto de renda sobre essa doação, na alíquota de 15%. Então, aí ela tinha, além de dever um imposto, né, de 15%, ela teria toda a burocracia de recolher via DARF, enfim, do procedimento que precisa ser feito para você recolher esse imposto, né? Então, por isso que a gente precisa considerar muito bem. A saída fiscal, né, da saída pode ser sim uma alternativa, mas a gente precisa avaliar todos esses impactos e consequências de acordo com a sua vida no Brasil, né? Bom, enquanto isso, né, enquanto você está lá no seu avião, se preparando para os seus sonhos, né, de imigrante, transferindo a sua residência, a sua mala, a sua vida, né, de mala e cuia dentro do avião para poder se estabelecer no exterior, a Receita Federal, né, os equivalentes da Receita Federal nos países, né, aqui na Dinamarca, por exemplo, é o SCAT, né, na Receita Federal do país onde você está se estabelecendo, né, e o equivalente está lá te esperando de braços abertos para cobrar imposto de você também. Então, como é que funciona, né? Regra geral. De novo, a gente não está falando de exceções, a gente não está falando de um país específico, mas o que a maioria dos países estabelece como requisito para você se tornar residente fiscal naquele país é o passar do tempo. A gente tem algumas exceções, mas, regra geral, é o passar do tempo. Então, quando você está 3 meses seguidos ou 180, alguns países 183 dias, ainda que não consecutivos, né, num período de 12 meses, você se torna residente fiscal naquele país. Então, o raciocínio é, se você está mais de 3 meses seguidos aqui, ou se você passa mais de 6 meses por ano, ainda que não de forma consecutiva, aqui no meu território,
eu vou cobrar imposto de você. E aí, de novo, como que vai ser a cobrança desse imposto? A cobrança desse imposto vai ser sobre tudo que você recebe no mundo, inclusive o que você recebe no Brasil, inclusive o que você deixou no Brasil. Então, você tem a obrigação de pagar imposto para mim sobre esses rendimentos no Brasil e você tem a obrigação de declarar para mim o que você tem de bens e rendimentos no Brasil ou em qualquer outro país. Então, eu moro aqui na Dinamarca, eu recebo um aluguel de um apartamento que eu tenho em Portugal. Eu vou pagar imposto de renda para a Dinamarca. Né? O equivalente é o imposto de renda aqui na Dinamarca, né? Eu tenho uma pensão que eu recebo no Brasil. Eu vou pagar o equivalente de imposto de renda aqui para a Dinamarca. Né? Então, é muito importante. Por isso que eu falo que você fica nesse meio do caminho devendo imposto para todo mundo. Né? E aí, se você deseja continuar nessa situação de dupla residência, porque tem gente que não é possível, conforme as consequências que a gente falou, né? Dar a saída, né? Fazer esse procedimento de saída. Para a pessoa, às vezes, não tem como, na rotina dela, na vida dela, encaixar essa questão. Ou então pelo tempo, enfim, a gente pode conversar isso mais para frente. E aí, o que ela precisa fazer, então? Se ela vai ficar sendo residente fiscal nos 2 países, né? Se ela vai ficar nessa situação de limbo, ela precisa fazer o que a gente chama de declaração espelhada. Ela precisa declarar exatamente igual. Então, tudo que ela declara para o Brasil, ela vai também declarar para o país no estrangeiro. E tudo que ela declara no estrangeiro, ela vai declarar para o Brasil. Então, entende? Ela vai declarar, eu falo, que ela vai declarar tudo em todos os lugares, né? Ela vai fazer um cross de informações e vai ficar exatamente igual. Então, a Receita Federal vai receber exatamente os mesmos dados que a Receita Federal, que o SCAT, né, aqui da Dinamarca. Essa é a única forma de evitar problemas e de evitar autuações e de fazer tudo certinho se você deseja continuar no meio do caminho. Beleza? Mas aí muita gente me fala, mas eu tô tranquilo, porque aqui onde eu moro tem um acordo de bitributação. E aí, gente, é que mora o perigo. Só um segundo. É que mora o perigo, porque a gente não pode ficar muito tranquilo com o acordo de bitributação. De fato, quando tem um acordo de bitributação, significa que a gente não vai pagar o imposto dobrado. Mas também não significa que a gente deixa de ter a obrigação de declarar. Né? Então, assim, eu não vou pagar o imposto dobrado, eu não vou pagar 2 vezes, mas, número 1, eu vou sempre pagar a alíquota mais alta. Então, por exemplo, aqui na Dinamarca, a sua tributação pode chegar até 55% do valor do que você está recebendo, né? Do seu salário, do seu rendimento. E no Brasil é 27,5%. Então, essa diferença de quase 30% vai pesar no seu bolso, né? E a segunda coisa é que sempre vai permanecer a obrigação de você declarar para o fisco, né, para a Receita Federal do Brasil e do exterior, o que você recebe, independentemente do acordo de bitributação. E aí, já encaminhando para o nosso fim, né, os riscos, né? Outra pergunta que eu sempre recebo, tá, mas e os riscos, né, disso acontecer? Da Receita Federal realmente saber do que eu tenho aqui no exterior e do exterior eventualmente saber o que eu tenho no Brasil? Eles existem, e principalmente para os países que têm um acordo de bitributação. Porque o acordo de bitributação, se você pegar eles, no finalzinho, eles falam sobre a troca de informações. Então, hoje, os sistemas, né, da Receita Federal, o sistema das receitas federais ao redor do mundo, eles estão extremamente padronizados. Então, essas informações que são coletadas de conta bancária, de rendimentos, de quanto você tem em poupança e investimentos, elas são extremamente padronizadas. Então, os países já conseguem trocar com facilidade. Já existem as informações padronizadas e já existem os sistemas também para a troca dessas informações. Então, fazer essa cortina de vidro, que eu chamo, né, que é você declarar tudo do Brasil para o Brasil e declarar tudo do país estrangeiro só para o país estrangeiro, não funciona. Em algum momento, a Receita Federal pode literalmente olhar através dessa cortina de vidro e ver o que você tem do outro lado, né, tanto do Brasil quanto do estrangeiro. Então, se isso acontecer em algum momento, você vai receber uma autuação fiscal que vai vir com multa e com juros, e eventualmente você pode até ter uma investigação criminal, porque sonegar imposto é crime. Né? Então, mas assim, não se desesperem, eu falo, é igual voltando, né? A gente que somos pessoas, nós que somos pessoas normais, né? Pessoas físicas, que não têm grandes rendimentos, que não faz transações milionárias de valores, é muito improvável que a gente chame a atenção da Receita Federal, seja do Brasil, seja do exterior. Então, é um risco remoto disso acontecer, né? Mas ele existe. Então, ele tem que ser considerado, sim, quando a gente for tomar a decisão. E aí, por último, dos mitos, né? O maior mito de todos, né? Que é o leite com manga. E aí, eu trouxe alguns mitos que eu escuto muito e que eu acho que já vai responder boa parte das perguntas de vocês, para a gente poder discutir um pouco e já tirar isso da frente, né? O primeiro mito é cancelar, suspender CPF. Ah, eu não dou saída fiscal porque cancelo e suspende meu CPF. Não é verdade.
isso não acontece. O seu CPF ele só é cancelado, ele é suspenso, se você tem alguma pendência com a Receita Federal. A não residência ela não é uma pendência com a Receita Federal. Você pode, de toda forma, manter o seu CPF regular funcionando desde que você esteja em dia com a Receita Federal. Então, a única coisa que acontece, igual eu comentei mais cedo, é uma anotação interna que a Receita Federal faz no seu CPF de que você é não residente fiscal no Brasil. Ponto. Só isso. Então, não tem nada de muito diferente disso. Segundo, nacionalidade. Muita gente me fala, eu tenho cidadania portuguesa, italiana, espanhola, muda alguma coisa, né? Eu tenho que pagar imposto? Regra geral, a gente não vai falar das exceções, não. O único país que você tem dupla nacionalidade, e aí você tem obrigação para sempre de declarar imposto, que não tem uma saída fiscal definitiva, é os Estados Unidos. Então, não tem o que você fazer. Você é americano, né, tem a cidadania americana, você vai ter que declarar imposto e pagar imposto para os Estados Unidos. Os outros países, como regra geral, vão seguir essa questão do tempo que você permanece no território, né? A questão da permanência no território. Então, você ter nacionalidade espanhola, portuguesa, italiana, não influencia na quantidade de imposto que você paga, não tem desconto, não tem nada disso. Então, esse é outro mito. O terceiro é difícil de desfazer a saída. Gente, não, de fazer a saída tem esse processo de burocracia que a gente conversou. Mas desfazer, a Receita Federal fala que basta você voltar para o Brasil e residir no Brasil novamente, que é a questão do residir em caráter permanente, né? Então, você não precisa fazer absolutamente nada, só voltar a morar no Brasil, entregar suas declarações em dia, e aí a vida vai seguir e tá tudo certo. Se você eventualmente precisar de alguma declaração para o banco, para, sei lá, um concurso público, alguma coisa assim, você vai na Receita Federal e pega essa declaração, avisa que você voltou e pega essa declaração de residente no Brasil. Só. E por último, se eu der saída, aí sim vão me cobrar imposto. Agora, eu acho que, pelo que a gente conversou, vocês já perceberam que o estrangeiro, né, o país estrangeiro vai cobrar imposto da gente pelo simples fato da gente ter cumprido esse requisito de passar determinado tempo no território estrangeiro. Então, a questão da saída com relação ao Brasil, ela não influencia no estrangeiro me cobrar ou não imposto. Né? Ele vai cobrar imposto de todos os jeitos. Né? Se você cumpriu lá, se você atingiu o requisito que ele determinou de 3 meses, 180, 183 dias, você vai pagar imposto. Então, a sua saída é como se você falasse, de novo, né, no nosso caminho, você está olhando para um lado só, você está mexendo num lado só da equação. No outro, não importa o que você faça, você vai continuar devendo imposto. Beleza? E aí, só porque eu não podia deixar de falar, né, da necessidade da gente ter essa análise individual. Então, a solução mesmo é a gente pensar com cuidado, e isso você pode fazer de forma individual, não necessariamente você precisa de mim, mas claro que eu consigo te ajudar, né, a pensar em todas essas questões e essas mudanças, mas a gente fazer uma análise individual da sua situação, né, dos bens e rendimentos que você deixou no Brasil e dos bens e rendimentos que você tem no estrangeiro, né, da tributação no estrangeiro. Então, esse é um exemplo muito bom que eu tenho aqui da Dinamarca, né, de uma cliente que me procurou, porque ela mudou para cá e ela tem 3 imóveis no Brasil e informou que ela tinha esses 3 imóveis aqui no Brasil. Ou que aqui na Dinamarca ela informou que tinha esses imóveis no Brasil. E aí, sobre esses imóveis que estão no Brasil, ela deve um imposto sobre propriedade aqui para a Dinamarca. Então, é quase como se fosse um IPTU que alcança qualquer imóvel em qualquer lugar do mundo aqui na Dinamarca. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes não considera. Como que eu vou ser tributado nesse novo país com os rendimentos, com os bens que eu tenho no Brasil? Então, isso a gente também precisa considerar. E a gente também precisa considerar os planos para o futuro, né? Então, se você vai ficar pouco tempo, se você vai ficar muito tempo, o que você pretende fazer com o plano de família, né? Porque, enfim, tudo isso impacta no nosso plano, né, de como a gente vai fazer para reduzir esses tributos e reduzir esses riscos de autuação, de declaração e etc. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu só preciso falar também que, quando eu comecei as minhas pesquisas, eu escrevi um e-book na Amazon. Ele é um e-book que tem todo esse conteúdo que a gente está discutindo aqui super rápido, mas ele tem as informações legais, as leis, né, tem toda essa referência bibliográfica nesse e-book. Então, quem tiver mais interesse de aprofundar no tema, enfim, ele está disponível lá na Amazon também. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Quero agradecer muito à EBD, a oportunidade. Esse QR Code é o QR Code do meu Instagram. Tem aí os meus dados, fiquem à vontade. No meu site eu também tenho alguns artigos, algumas coisas que tiram algumas dúvidas. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, mandar e-mail, enfim. Estou super à disposição mesmo. Minha intenção é, inclusive, que esse conteúdo chegue para mais gente,
e principalmente antes das pessoas saírem, né, do Brasil, porque aí a gente consegue pensar melhor nas alternativas, no que pode fazer, enfim, a gente consegue trabalhar melhor, né, a prevenção. Bom, gente, era isso, acho que eu até falei demais. Eu vou parar a gravação aqui agora para a gente poder abrir o nosso bate-papo.